Eu não sei se você sabia, mas tem como alimentar seus animais com plantas tóxicas sem prejudicá-los. Vamos entender? As plantas tóxicas são um dos principais problemas para a criação de animais aqui no Nordeste, por vários motivos. Ingestão acidental, até mesmo quando eles vão para o pasto, eles podem se alimentar com isso, causando desde diarreias e até mesmo morte dos indivíduos. Com isso, vamos entender como se precaver e também como transformá-los em alimentos saudáveis e poder prepará-los para nossos animais. Você deve estar se perguntando o que são plantas tóxicas. Então, plantas tóxicas são plantas que têm substâncias e toxinas presentes em suas folhas, caules, raízes e frutos. Geralmente a gente chama isso de antinutrientes. E esses antinutrientes ou toxinas são responsáveis por uma grande gama de doenças. São eles abortos, também diarreias, entre vários outros. Então, a gente tem que ter muito cuidado com elas. Então agora, iremos conhecer algumas dessas plantas, o que elas causam nos seus animais e como elas se apresentam, para podermos neutralizá-las ou até mesmo transformá-las em alimentos de forma correta. Vale lembrar que algumas plantas tóxicas podem ser prejudiciais para seu gado e não para seus animais ovinos. Também podemos relembrar que algumas plantas tóxicas vão atingir um certo grupo de animais e vão passar totalmente ilesas por outros. Isso se dá muito por questões digestivas, entre outros. E vale relembrar que suínos, aves e não ruminantes têm uma suscetibilidade muito maior para intoxicações com plantas, pois eles apresentam um sistema digestivo muito menor que os outros. Isso faz com que se intoxiquem mais fácil, causando várias doenças, como eu já citei antes. Agora, para exemplificar, vamos falar sobre algumas plantas muito presentes na região e como elas atuam no organismo e também como elas afetam nossos animais. E um desses tóxicos estão presentes. A primeira planta de vários que iremos falar é a Peperomia pelúcea, que é mais conhecidamente como salsa brava. Ela vai causar vômitos, diarreias em não ruminantes. Já nos ruminantes, ela provavelmente vai causar só uma leve diarreia e uma diarreia moderada. Já falando de onde estar presente seus tóxicos, estão nas folhas, presente em toda a sua folha. A próxima planta é a Indicifera sulfitosa, mais conhecida anil. Ela, se consumida, vai causar fraqueza, tremores e até em casos sérios, morte súbita. As suas toxinas estão presentes em suas folhas verdes e seus frutos. A próxima planta é a Leucena clossiopata, que é mais precisamente Leucena. Ela vai causar perda de peso, perda de apetite, perda de pelo, que é mais precisamente a alopécia, e suas toxinas estão mais presentes nos seus brotos e nas suas folhas. Agora, nossa quarta planta é conhecida como Senna brava, mas seu nome científico é Senna occidentalis, que ela vai causar uma doença muito conhecida como barriga d'água, que vai afetar os músculos e os rins. E suas toxinas estão mais presentes em suas folhas e suas vagens verdes. A próxima planta que iremos citar é a Foliolícia citácea, também conhecida como Evasco. E ela causa, com a sua toxina, as seguintes condições. Ela pode causar nada mais nada menos do que salivação intensa, diarreia e danos intestinais em monogástricos. A sua toxina está presente nas suas folhas e caules. A próxima planta que eu irei citar é conhecida como Mascagna rígida, ou popularmente chamada tiguim. E ela, com a sua toxina, causa nada mais nada menos do que afeta a coordenação motora do animal, também afeta a sua locomoção, entre outros fatores. E a sua toxina está originalizada em suas folhas jovens e flor. A próxima planta que eu irei citar é a Manihot escolate, também popularmente chamada de mandioca. Ela causa os seguintes sintomas na sua toxina. Ela causa salivação intensa, convulsões, morte e até morte rápida em grande quantidade. A sua toxina está originalmente também localizada nas suas cascas, folhas e raízes cruas, que contém o elemento limnítia, que gera o ácido silítrico, que é altamente tóxico. A próxima que eu irei citar é o Sogum bicolor, ou também popularmente chamado fogo, que
tem uns efeitos da toxina muito parecidos com a mandioca, como salivação, morte rápida e também convulsões. A toxina está localizada nas suas folhas e boldos jovens, principalmente na época de seca ou após adubação, contendo nelas a toxina nitrógeno, que também gera o mesmo ácido da mandioca, que é extremamente tóxico. Muitas dessas plantas só apresentam seu estado tóxico muitas vezes no período de crescimento, ou seja, quando estão ainda jovens, mas mesmo assim isso não causa, ou melhor, isso não evita os animais como ela. Mesmo em período de seca, os animais acabam comendo-as por acidente, mesmo evitando-as por falta de pastagem e opção de consumo. Mas relaxe, porque existem métodos de evitar ou diminuir a toxicidade dessas plantas para assim serem consumidas. Após dizer os exemplos das plantas venenosas, as suas toxinas e o que elas causam, eu vou dizer agora um dos métodos de uso para fazer o consumo delas ser seguro. E um desses métodos é a selagem da planta. Como assim? Como assim que algumas plantas venenosas, quando seladas, ela diminui ou degrada a toxina que contém nela, assim permitindo o consumo saudável e seguro para o animal. Um exemplo, por exemplo, é a leucena, que com a silagem degrada a mimosina, que é a sua substância tóxica nela, deixando assim um consumo seguro para o animal. Adicionar também outras leguminosas à silagem também auxilia ao consumo, ou melhor, deixa seguro. Outras soluções também para o consumo seguro das plantas é a seguinte: é esperar a fase de amadurecimento delas cessar. Como assim? Como foi citado anteriormente, muitas plantas tóxicas contêm a sua produção de toxinas na fase jovens, verde ou em floração. Ou seja, quando estão mais jovens, ela contém mais toxina para a defesa. Mas muitas delas, quando acabam essa fase, ou seja, quando amadurecem e ficam na fase adulta, perdem a sua defesa, deixando assim menor e mais propenso ao consumo. Um dos exemplos dessas plantas são a cena brava, a tiguim, a nil e a leucena, que após alguma fase de floreamento ou quando estão adultas, têm as suas toxinas reduzidas ao nível que podem ser consumidas com segurança. Uma outra também que é recomendada é misturar ela com outras silagens, com outras comidas, com outras rações. Por quê? Porque, como foi dito anteriormente, muitas vezes elas podem ser consumidas, mas como são comidas em excesso, causam os danos. Mas se forem consumidas em uma mistura misturada e em uma quantidade, como eu vou falar, razoável, menor, junto com a silagem rica em fibra e proteína útil, elas podem anular e assim deixar o consumo mais consumível. Agora que você sabe o manejo das plantas tóxicas e sabe também a importância de dar um bem-estar para elas, para assim garantir a melhor sustentabilidade e a melhora das atividades da sua fazenda, e se você gostou também do conteúdo e quer ver mais coisas, deixa o like, se inscreve, assina o sininho e não teme mais não, homem.